Olá, fico muito feliz em você estar aqui na Semana do Profissional de Etiqueta, onde eu vou ensinar como tornar-se um profissional de etiqueta. Se você está aqui é porque faz parte daquele grupo de pessoas determinadas, com brilho nos olhos que falei ontem, que se organizou para estar aqui e está disposto a construir uma carreira para você. Então o que eu vou te mostrar aqui é como você, uma pessoa comum, pode tornar-se um consultor de etiqueta certificado, reconhecido na sua cidade e bem remunerado pelo que faz. E nessa segunda aula eu vou falar para você sobre eu posso ser um consultor de etiqueta? Provavelmente você já assistiu a aula 1, onde eu falo sobre as oportunidades de mercado para trabalhar com etiqueta. E se você não assistiu, volta lá e assiste porque está imperdível e essa aula fica no ar por pouco tempo. Lembra também de compartilhar esse link e todas as aulas com quem você acredita que precisa desse conteúdo. Vocês nos ajudam a ajudar mais pessoas. Na aula 1, além da minha história e como eu trouxe a The British School of Etiquette para o Brasil, eu explico coisas importantes, como a importância da etiqueta em empresas, lojas, comércios, executivos e até empreendedores, e como essas pessoas já estão buscando aulas, treinamentos e consultoria de etiqueta. Quanto que esse mercado cresceu na pandemia, embasado com matérias de veículos importantes, falando sobre o crescimento desse mercado. Quanto espaço ainda temos para crescer, considerando o tamanho do Brasil, e quanto ganha um profissional certificado em etiqueta aqui pela Escola Brasileira de Etiqueta, e o perigo de você deixar a sua especialização para depois ter que disputar em um mercado já maduro daqui a uns 5 anos. E nessa segunda aula eu vou falar para você sobre eu posso ser um consultor de etiqueta e vou te mostrar qual é o caminho que pessoas comuns como eu, como milhares de alunos que passaram aqui pela escola, já transformaram as suas vidas sem ter o menor expertise em etiqueta, sem saber absolutamente nada a respeito desse mercado e mais, sem terem nascido de família rica ou abastada financeiramente. Pessoas que tinham apenas um sonho e um propósito bem definido no coração de se realizar, se transformar para mudar o mundo através da etiqueta. Tornaram-se pessoas mais elegantes, sofisticadas, confiantes e hoje inspiram outras pessoas. Fazemos uma transformação nítida, fisicamente e emocionalmente em pessoas comuns, como eu, como você, que acreditam na construção de algo maior a partir da etiqueta. Acreditaram que etiqueta é para todos e que você também pode. Até porque você não precisa ter nenhum grande conhecimento em etiqueta ou empreendedorismo para começar a montar o seu negócio bem sucedido nessa área, pois ao se inscrever na formação de professor e consultor de etiqueta, a própria metodologia da escola fará isso por você. Mas antes eu gostaria de agradecer as centenas de comentários e mensagens que recebi ontem. Pessoas totalmente engajadas e com um propósito muito claro de trabalhar com etiqueta e transformar vidas. Isso me deixa realmente muito feliz. Pessoas que escolheram ser trenders e não ficar para trás. E você deve estar se perguntando, mas Patrícia, se você se deu tão bem nesse mercado de mesa posta e etiqueta e hoje já é uma referência, por que você ensina o seu bem mais precioso para as pessoas? Primeiro, porque eu amo desenvolver pessoas e eu acredito muito que o empreendedorismo é transformador, porque ninguém conquista cliente se não se estrutura, se não tem claro o seu propósito e não se conhece profundamente. Assim como a etiqueta foi comigo e pode ser também com você. E mais do que isso, eu realmente acredito que para mudarmos a realidade do nosso país, precisamos de um batalhão de profissionais engajados e preparados profissionalmente para ensinar etiqueta e transformar mais de 220 milhões de habitantes que existem no Brasil. Faz uma análise comigo. Quantos terapeutas existem no Brasil? Quantos médicos, dentistas, veterinários, cabeleireiros? E sempre tem gente com agenda lotada que não consegue te atender. Já imaginou quantos consultores de etiqueta serão necessários para atender quase 220 milhões de habitantes que tem no Brasil? Eu não acredito em jogo que se ganha sozinho e não tenho problema algum em compartilhar tudo que eu sei, inclusive o meu coach, a pessoa que me fez enxergar o meu propósito e chegar aqui, encontrar o meu caminho, como falei na aula de ontem. Compartilhar os meus parceiros, assim como todos os ensinamentos que eu tive e continuo tendo na The British School of Etiquette. E quando eu vejo os meus alunos ensinando etiqueta para pessoas que eu jamais chegaria, em cidades pequenas e distantes que eu nem sabia que existia, a satisfação é realmente incrível e eu tenho certeza que esse é o caminho.
E você também pode criar essa realidade para você. Basta criar uma estrutura sólida e fazemos isso no dia a dia, estudando, trabalhando, olhando o exemplo dos colegas, errando, começando de novo. E assim vai. Lembrando que eu contei ontem sobre como foi começar do zero, praticamente sem apoio de ninguém, com o computador na mesa da minha sala. Então, eu sei que criar a sua estrutura profissional e sustentá-la sozinha não é fácil. Hoje eu faço isso com segurança, até porque na minha época não existia uma escola, um grupo de pessoas que estivessem estudando etiqueta como eu. Então não tive outra opção senão aprender a fazer isso sozinha. Mas levaram mais de 5 anos para eu desenvolver essa habilidade e ser capaz de sustentar a minha estrutura sozinha. Um grupo é capaz de fazer isso com você e chegar em resultados mais rápidos. O lobo é a força da matilha, a matilha é a força do lobo. Anota essa frase que é do filme Mowgli e que eu gosto muito. Por isso, criamos a comunidade dos profissionais da etiqueta, para que possamos fazer esse trabalho juntos e criarmos a grande rede de etiqueta. Todos conectados com o mesmo propósito, de 2 escolas e uma comunidade exclusiva para os profissionais certificados pela Escola Brasileira de Etiqueta que falam a mesma língua, conhecem os mesmos conceitos e que cada um no seu propósito e projeto estão focados em caminhar na mesma direção. Isso mesmo, todo aluno que entra para as etapas 1 e 2 automaticamente já participa dessa comunidade secreta por 1 ano, onde temos encontros online mensais e ainda são presenteados com os botões exclusivos de acordo com o seu faturamento. Isso mesmo, os botões são separados de acordo com o faturamento de cada profissional e é um reconhecimento pelo seu esforço. Não importa em qual nível você está, cada etapa tem que ser celebrada, comemorada e até reconhecida. Então temos os botões para quem já está começando e conseguiu seu primeiro cliente. E depois para os profissionais com faturamento superior a R$2.000, R$5.000, R$15.000 por mês e assim vai. Além de recompensas, o membro da comunidade tem protagonismo. Sim, na comunidade há projeto que os próprios alunos lideram com os demais membros da comunidade. Não é o máximo? Já imaginou você liderando um projeto aqui na escola e tendo reconhecimento dos outros profissionais da comunidade? E temos também os monitores anjo, membros da comunidade que cuidam para que todos finalizem as aulas, entreguem os exercícios e dê início à sua carreira. Porque a formação em etiqueta não é sobre fazer um curso, é sobre você colocar em prática tudo o que aprendeu, viver a etiqueta, se transformar para transformar vidas e ganhar dinheiro fazendo o que você veio fazer aqui. Criamos essa comunidade para trazer segurança para os profissionais certificados pela Escola Brasileira de Etiqueta, para que possamos juntos nos ajudar e construir um futuro e, claro, ajudarmos uns aos outros. Isso porque somos pessoas comuns como você, cada um construindo seu negócio, juntos no mesmo propósito. Isso é criar a sua estrutura e ter uma estrutura por trás que te sustente. Entende como fica fácil e é possível? Você tem a teoria, a base, acopla-se a uma estrutura da comunidade e já começa a dar os pequenos passos. Porque uma das coisas mais importantes que eu aprendi no processo de empreender é que o sucesso não vem da noite para o dia. O sucesso é o resultado de você construir a sua estrutura com base sólida, ou seja, a repetição dos processos. E para isso existe um processo que exige tempo e dedicação. Se você quer uma fórmula de sucesso, é essa. Isso responde o porquê eu ensino o meu bem mais precioso e por que estarmos em comunidade é tão importante para chegarmos aonde queremos. Nós não nascemos para estarmos isolados, cada um na sua casa. A pandemia nos mostrou isso. Não somos felizes sozinhos. Pertencer à comunidade dos profissionais certificados é lapidar-se constantemente e estar no jogo. Porque eu sei que nem todo dia você está bem, disposto, super motivado e que as pessoas à sua volta muitas vezes não acreditam no que você está fazendo, acham que é besteira, que é frescura, que isso não dá dinheiro. Eu já passei por isso. E a comunidade faz isso por você, te dá todo o apoio que você precisa para continuar focado no seu propósito. Patrícia, como é que eu entro para essa comunidade? Eu já posso comprar?
Não, a comunidade não é vendida. A comunidade é um grupo fechado dos profissionais certificados pela Escola Brasileira de Etiqueta que possuem cursos ativos, ou seja, estão no prazo de 1 ano de vigência do curso. Depois de 1 ano, eles podem fazer adesão anual à comunidade e continuar a participar de todas as atividades por uma taxa bem menor. A comunidade é tão importante para os nossos alunos que damos ela por 1 ano para que você tenha a chance de se estruturar enquanto estuda e inicia o seu trabalho. Eu diria até que a comunidade, em alguns aspectos, é tão ou mais importante do que o próprio conteúdo que é ministrado. Nela, os profissionais certificados estão sempre se atualizando conosco, participando de projetos e dos encontros online. São aquelas pessoas que escolheram fazer parte de algo maior. E você terá a chance de entrar para esse grupo automaticamente quando eu abrir as inscrições para a formação de professor e consultor de etiqueta. Por hora, eu só preciso que você saiba que, se você quiser, não precisa mais estar sozinho. É possível sim ser um consultor de etiqueta se você tiver o conteúdo certo, de qualidade, uma comunidade que te apoia e saber criar a sua estrutura. Eu sei que talvez não seja tão simples isso para você que está de fora, mas há um caminho e uma metodologia para isso. E os alunos que olham para trás já conseguem enxergar o quanto evoluíram. Lembra que eu falei ontem dos hard skills e dos soft skills? Então é exatamente isso. O conteúdo que damos são os hard skills e a comunidade irá desenvolver os seus soft skills. Aí você tem a fórmula completa e torna-se totalmente possível começar algo do zero e ter sucesso, independente da idade que você tem, da classe social, da onde você mora, se você tem ou não experiência no assunto. Você segue por uma trilha onde muitos já passaram, com a segurança de que está no caminho certo. Mas agora eu quero te falar de 2 coisas muito importantes que você precisa saber para tornar-se um profissional de etiqueta certificado. A primeira delas é sobre a linha de etiqueta e a segunda é sobre você construir a sua carreira como um fazendeiro com bases sólidas. Essas são as 2 primeiras lições que um profissional de etiqueta deve saber. É possível sim ser um consultor de etiqueta se você tiver o conteúdo certo, de qualidade, uma comunidade que te apoia e saber criar a sua estrutura. Vamos começar pelas linhas de etiqueta. A etiqueta é muito antiga, desde a Grécia Antiga, muito tempo atrás, já se falava de etiqueta com outro nome. Estou falando de Platão, de Sócrates, Aristóteles, enfim. E não existia esse nome, mas eles já discutiam a ética. E haviam também nessa época milhões de regras, desde como tomar o vinho até quem poderia fazer. Passando depois pela Idade Média, onde o convidado ia para uma recepção com um escravo que era incumbido de servir o seu prato e disputar o melhor pedaço de carne, sempre com uma faca, pois ainda não existia o garfo. O seu senhor comia com a faca e com as mãos, limpando os dedos em animais ou na própria cabeça do escravo. Regras que foram se aprimorando com o Galateu na Itália e com Erasmo de Roterdã. Regras essas que viajaram por toda a Europa. Começaram então a surgir manuais que continham uma etiqueta tão básica que aos nossos olhos nem seria necessário ser ensinado. Mas não para aquela época, como por exemplo, não pegue a comida no prato do colega. Passando assim pelos códigos de cavalaria, que nada mais era do que um manual de boa conduta para os homens que estavam em guerra ou em caça por meses, às vezes anos, e que precisavam comportar-se adequadamente quando paravam em vilarejos para dormir e comer, ou mesmo com o trato com as mulheres quando chegavam em casa. Até o Renascimento, quando Luís XIV sistematiza toda a etiqueta, dá esse nome para esse conjunto de regras e implementa com muita maestria com o objetivo de se proteger dos aristocratas, criando algo só para quem vive em Versalhes. A partir daí, a etiqueta se dissipa por toda a Europa, tendo todos como base a mesma regra, adaptando-se à sua história, cultura e gastronomia. Mas o que acontece na América? A história é muito diferente e por isso a etiqueta também tem a sua particularidade. Em um momento mais recente da história, em 1783, ao se libertarem da Inglaterra, os americanos extremamente patriotas são tomados de um sentimento de serem eles mesmos e abrem mão de tudo que é inglês, desde o lado da direção do carro até a etiqueta, criando assim uma etiqueta mais informal,
bem característico do estilo de vida que eles levam. Uma diferença muito clara é a forma com que pegam os talheres. Para os europeus, o garfo fica na mão esquerda porque a faca já estava na direita, e os americanos que trocaram a faca pela colher e já estavam com ele na mão direita, fizeram uma segunda troca da colher para o garfo, também na mesma mão. Por isso que existem diferenças da etiqueta à mesa, por exemplo, porque o garfo chegou na Europa muito antes dos Estados Unidos. A história é muito diferente, os tempos em que as coisas aconteceram também, e por isso a etiqueta também tem a sua particularidade. E o mais importante é saber que não existe certo ou errado, existe o que chamamos aqui na Escola Brasileira de Etiqueta de linhas de etiqueta. A linha europeia, que é muito mais formal, e a linha americana, que é muito mais informal. É importante entender que não há certo e nem errado. A história do país, o contexto social, econômico, político e até religioso da época, que levou as pessoas a se comportarem de uma forma X ou Y, e que esse contexto histórico criou o que chamamos aqui na Escola Brasileira de Etiqueta de linhas da etiqueta. E é por isso que quando eu comecei a estudar eu não entendia nada, pois as pessoas misturavam as linhas de etiqueta e sequer ficava claro para o leitor qual a linha de etiqueta se tratava o assunto. É possível que o próprio autor desconhecesse essa questão e estava ali registrando o que lhe foi ensinado ou o que viveu na sua época. De novo, não há certo nem errado, mas entender o contexto histórico é fundamental para quem quer se aprofundar na etiqueta e principalmente trabalhar com isso. E preste bem atenção no que eu estou falando, porque isso aqui é um resumo rápido de centenas de livros que eu li para conseguir desenhar essa linha cronológica de acontecimentos e principalmente desenvolver os conteúdos aqui para a Escola Brasileira de Etiqueta, porque simplesmente não existe um livro com a história da etiqueta. Você não imagina como estudamos história e como as regras começam a fazer cada vez mais sentido quando sabemos e entendemos o contexto histórico daquilo. Mas, Patrícia, e o Brasil, aonde fica essa história? Temos uma linha de etiqueta brasileira? Não temos. Aqui no Brasil, nós recebemos desde a escravidão muitas pessoas de outros países e depois com a Primeira e com a Segunda Guerra também. Pessoas de nacionalidades diferentes, de raças, culturas, etiquetas e gastronomias diferentes, que a gente sempre abraçou e recebeu todas, e absorvemos essas culturas como sendo nossa. Da mesma forma que no Brasil existe uma miscigenação de raça e que não tem praticamente um brasileiro puro, também não existe isso na etiqueta. Acabou se fazendo uma grande mistura de tudo, porque essa é uma característica muito brasileira. De novo, não tem certo e nem tem errado. Pela proximidade geográfica, passamos a usar muitas regras americanas no Brasil, mesmo sem entender o seu contexto ou questionar se para nós fazia sentido. Com a globalização, depois do período de 2003 a 2011, começamos a viajar muito para fora do Brasil e receber mais e mais estrangeiros aqui, principalmente para fazer negócios, e começamos a entender que era preciso nos portarmos de uma forma melhor para sermos bem vistos. Surgiu então o termo soft skills, que falamos na aula de ontem, onde as empresas passaram a avaliar e valorizar os funcionários que sabem se relacionar bem, se portar em qualquer situação e até mesmo mostrar uma boa imagem. Simultaneamente, o advento da varanda gourmet nos apartamentos desperta um estilo de vida de receber em casa, que reforça a descoberta da necessidade de saber etiqueta a partir das necessidades da mesa. Isso tudo para falar que temos então algumas linhas de etiqueta. Resumidamente, a etiqueta americana e a etiqueta europeia. Não vou entrar aqui no mérito das etiquetas oriental, do mundo árabe e índio, porque isso seria ainda mais complexo. Mas fazendo um recorte para o que conhecemos e o que faz sentido para nós, podemos ficar com essas duas opções. Dentro dessas duas linhas de etiqueta, temos uma escolha a fazer, já que não há certo e nem errado. Uma etiqueta mais formal e uma etiqueta mais informal. Da mesma forma que ao escolher um colégio, por exemplo, para o seu filho estudar, você pode optar por uma escola montessoriana, internacional, bilíngue, católica, tradicional, construtivista. Não tem certo e não tem errado. Tem o que você acredita, o que é melhor para você e o que está dentro dos seus valores. Por que aqui na Escola Brasileira escolhemos a etiqueta europeia? Por dois motivos que eu vou te explicar agora.
Primeiro, temos como princípio sempre buscar a origem das coisas, a raiz onde tudo acontece, porque para nós entendermos isso faz sentido. E entendemos profundamente o que vamos fazer a partir desta informação. Dessa forma, para nós, faz sentido seguirmos a etiqueta europeia, a etiqueta de raiz, onde tudo começou, e embasada em um contexto histórico. A segunda coisa é que a etiqueta europeia é mais formal. Isso significa que a pessoa que segue a etiqueta europeia dificilmente passará aperto. A regra da etiqueta é sempre começa de cima para baixo, do mais formal para o mais informal. Por exemplo, se você chega num lugar de gravata e todos estão sem, você simplesmente tira a gravata e as pessoas inclusive vão achar que você chegou super bem vestido. O contrário não tem o que fazer e você passa vergonha. O mais importante disso tudo é você saber a diferença entre as linhas de etiqueta, não na regra, mas no contexto histórico e de formalidade, para você fazer a sua escolha e principalmente ter segurança sobre a regra que você está ensinando. Escolhendo uma linha de etiqueta, você irá começar a estudá-la e se aprofundar no assunto para tornar-se um especialista, que é o que fazemos aqui na Escola Brasileira de Etiqueta e em todos os nossos cursos, sejam eles profissionalizantes ou não, experiências ou imersões. Então, você escolhe a sua linha de etiqueta, aprende as regras para ter segurança do que está ensinando e torna-se uma pessoa confiante. Estuda história para saber o porquê de cada uma delas e está praticamente pronto para o mercado. Definir a sua linha de etiqueta te ajuda a posicionar-se também no mercado e atrair o cliente correto. Lembra que eu falei ontem, falando que você acredita no seu propósito, baseado nos seus valores, você irá atrair o cliente que acredita no que você acredita. Ou seja, se você é mais informal, você vai atrair esse tipo de cliente. Se você é mais formal, mais tradicional, preza pela elegância, irá naturalmente atrair o cliente que busca isso. Então, para escolher a sua linha de etiqueta, é importante você se perguntar: o que eu valorizo? O que eu acredito? Qual a linha de etiqueta que eu mais me identifico? Qual é o tipo de cliente que eu quero atrair? Você está anotando tudo isso que eu estou te falando? Daqui a pouco esse seu caderninho vai custar mais de R$1.000. Além de ter segurança quanto às regras da etiqueta que você está ensinando, quando você começa a estudá-la de forma clara e com uma linha bem definida, ao escolher a sua linha de etiqueta, você dá o primeiro passo para entender como você vai vender e para quem você vai vender, pois estará ligado ao seu propósito e venderá para quem acredita no que você acredita. Faz sentido para você, faz sentido para a pessoa, pronto, criou o link. E você pode ficar tranquilo, pois aqui na Escola Brasileira de Etiqueta não damos só conteúdo de qualidade, onde você saberá a regra certa, mas conduzimos também você a criar a sua própria estrutura e sustentá-la através da comunidade. E você ainda tem o selo de certificação por etapa e uma certificação internacional com o respaldo de 2 escolas. Tudo para valorizar ainda mais o seu trabalho. E eu só preciso te dizer que, como tudo tem o seu valor, aqui não é diferente. E te peço para não comparar o preço de uma formação com certificação internacional com um curso que você encontra por aí na internet, porque não é isso que você recebe ao entrar para a Escola Brasileira de Etiqueta. E conhecendo agora um pouco da minha história, você já sabe como eu me estruturei para chegar aqui, construir do zero não só uma escola de etiqueta, mas a única escola de etiqueta do Brasil com a certificação da The British School of Etiquette. Eu costumo falar muito da história do caçador e do fazendeiro, porque para mim foi a forma mais clara que eu aprendi sobre o que é construir algo de verdade. E eu vou contá-la rapidamente para você, pois essa era a segunda entrega que eu me propus a fazer hoje. Haviam 2 irmãos e quando cresceram, um se tornou caçador e o outro fazendeiro. O caçador estava sempre viajando, conhecia o mundo. Quando acabava a caça, ele se mudava. Era sempre um forasteiro. Não se especializava em nada, pois ele caçava o que tinha disponível dependendo do lugar que ele estava. Só que todos os dias tinha churrascada. Ele era muito consagrado por todos. Ele caçava, tinha abundância. Só que se ele ficava doente, não tinha o que comer. O seu irmão fazendeiro, ao contrário, não era muito popular. Ele trabalhava de sol a sol, com muita simplicidade, pois tudo que ganhava reinvestia em um novo plantio.
Foi se especializando em um tipo de grão, pois ele entendeu que com conhecimento superficial não seria capaz de prosperar e que no solo que se planta soja ou milho não é possível criar gado. Todos o conheciam, pois estava lá há anos e diziam: no seu João, pode confiar, eu conheço ele há anos, eu sei onde ele mora. Com o tempo, o caçador já não tinha energia para sair de casa e caçar todos os dias, e não havia sequer uma casa para morar. O fazendeiro, por sua vez, tinha construído uma estrutura agrícola incrível, que só prosperava. A sua casa estava ainda maior e mais bonita. Me conte aqui agora, você até hoje foi caçador ou foi fazendeiro? E essa é a história que eu quero deixar para você refletir hoje, pois tudo que fazemos aqui na Escola Brasileira de Etiqueta é como fazendeiro, criando uma estrutura e uma comunidade que irá sustentar essa estrutura com você. Por isso criamos uma metodologia para nossos cursos, criamos uma jornada do profissional de etiqueta e temos a chancela da The British School of Etiquette. Buscamos excelência em tudo o que fazemos, queremos sempre aprofundar os conhecimentos dos nossos alunos em todas as áreas. Sabemos que simplesmente conhecer a regra não garante o sucesso e precisa dedicação, passar pelos pilares da etiqueta, tornar-se um especialista no assunto, ter uma linha de etiqueta muito bem definida e o conteúdo de qualidade, para criar a sua estrutura através de um processo e uma metodologia sólida. É assim que pessoas comuns chegam ao sucesso. E se vocês tiverem uma escola com excelência por trás, com metodologia clara e anos de experiência ensinando, ainda melhor. Amanhã vamos falar sobre ser um especialista em etiqueta e como criar essa estrutura profissional para tornar-se um profissional de etiqueta vai ficar ainda mais claro. Ao entrar para a Escola Brasileira de Etiqueta, você estará em uma escola internacional com sede na Inglaterra e a possibilidade de estudar fora do Brasil. Terá uma certificação desde a primeira etapa e um conteúdo gravado com qualidade de cinema, onde você terá total segurança do que está aprendendo, com clareza nas explicações, pois terá acesso a um conteúdo exclusivo da The British School of Etiquette, com o embasamento da metodologia proprietária dos pilares da etiqueta, que já é responsável só no Brasil por transformar a vida dos nossos alunos desde 2017, fora os anos de The British School of Etiquette na Inglaterra. Então já preciso te falar que nem tudo que é caro é bom, mas com certeza tudo que é bom tem o seu valor e não dá para ser barato simplesmente porque a conta não fecha. E nós não temos a menor intenção de sermos baratos, de fazer promoção ou disputar preço no mercado. Nosso foco é excelência. Uma vez eu fui na padaria com o meu filho que me pediu um ovinho desses de plástico que vem com brinquedo dentro. Eu paguei algo como R$5 e saímos super felizes da padaria. Só que ao abrir o ovo, não veio o brinquedo. Pensa na nossa decepção. Eu não tinha o que falar para o meu filho, uma criança cheia de expectativas. Para mim, aqueles R$5 foi o presente mais caro que eu já paguei na vida. Simplesmente porque não veio o que eu comprei. Nosso foco e propósito aqui na The British School of Etiquette Brasil é entregar para você o melhor conteúdo. Algo que seja transformador, que quando você terminar vai falar: pelo que eu recebi eu paguei pouco. Pois para nós caro é você pagar por algo que não recebeu, mesmo que você tenha pago R$5. E aqui nós não dormimos, pois buscamos incansavelmente melhorar toda a sua experiência em todos os aspectos. Nosso foco não é preço, é excelência. Nós investimos mais para te oferecer sempre mais. Em breve vamos abrir as inscrições para a formação de professor e consultor de etiqueta e você poderá fazer parte desse grupo seleto de pessoas que, além de aprender um conteúdo de excelente qualidade com a única escola do Brasil com a metodologia dos pilares da etiqueta e a certificação da The British School of Etiquette, participará da comunidade dos profissionais certificados. E poderá finalizar os seus estudos na Inglaterra comigo, Leonardo Prevot e Philip Sykes, ainda que você não fale inglês, pois estaremos lá para te ajudar. Como diz o Philip Sykes, nosso propósito é ajudar você a realizar o seu. E você pode estar pensando: mas Patrícia, você já falou que os conteúdos da Escola Brasileira de Etiqueta não custam o preço de uma banana na feira. Como você diz que etiqueta é para todos? E se eu não conseguir me inscrever? Sim, etiqueta é para todos. E realmente não só acreditamos nesse lema, como vemos isso acontecer diariamente aqui na escola.
Assim como aconteceu comigo, uma pessoa simples que o pai batalhou muito para pagar uma boa escola e que por isso nunca pegou um avião, e damos risada da nossa desgraça nos almoços de família. Um dia eu te conto essa história. Em breve, vamos abrir as inscrições para a formação de professor e consultor de etiqueta, e você poderá fazer parte desse grupo seleto de pessoas que, além de aprender esse conteúdo de excelente qualidade com a única escola do Brasil com a certificação da The British School of Etiquette e metodologia dos pilares de etiqueta, participará da comunidade dos profissionais certificados e poderá finalizar o seu estudo na Inglaterra comigo, Leonardo Prevot e Philip Sykes. Dá para o Palácio Tangará, um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo, vender as suas diárias ao preço de um hotel 2 estrelas? Dá para a Louis Vuitton vender a bolsa dela ao preço de uma bolsa que não tem a mesma qualidade e que rompe a alça em 6 meses? Dá para a Apple, que tem alta tecnologia, não pega vírus e que tem o melhor design, custar o preço de um computador ou um celular comum? É impossível, pois a conta não fecha. Essas empresas, assim como nós, investem para desenvolver o melhor, porque estão focadas em qualidade e excelência, não estão focadas em vender barato. Então você precisa entender que a Escola Brasileira de Etiqueta, ou a The British School of Etiquette Brasil, como quiser chamar, também é uma empresa focada em qualidade e excelência, e que para continuarmos a crescer, oferecer uma estrutura maior para os nossos alunos e um conteúdo cada vez melhor, precisamos saber fazer conta e cobrar o que vale para garantir a saúde da empresa e garantir que você receberá o que está contratando. Já pensou comprar algo e não receber por aquilo, como aconteceu com o ovo de brinquedo do meu filho? Infelizmente, conhecemos muitas empresas e profissionais que, por não saber fazer conta ou por querer vender barato para não perder o cliente, quebram ou não conseguem entregar o produto ou serviço contratado. Você me ouve falar muito de estrutura e é esse o nosso lema aqui na Escola Brasileira de Etiqueta. Então já vou te avisar para se programar e não perder a aula de amanhã. Lembre de colocar um despertador no seu celular, combinado? Não perca, porque eu tenho certeza que você vai aprender ainda mais. Em breve vamos abrir as inscrições para a formação de professor e consultor de etiqueta, e você vai poder fazer parte desse grupo seleto de pessoas que, além de aprender um conteúdo de excelente qualidade com a única escola do Brasil com a metodologia dos pilares e a certificação da The British School of Etiquette, participará da comunidade dos profissionais certificados e poderá finalizar os seus estudos na Inglaterra comigo, Leonardo Prevot e Philip Sykes, ainda que você não fale inglês, pois estaremos lá para traduzir tudo para você. Eu vou te dar agora a senha da apostila da aula 2 para você baixar lá no Telegram. Profissional de etiqueta, tudo junto. Me conte aqui, você já consegue responder essa pergunta? Você é capaz de tornar-se um profissional de etiqueta? Eu espero que esse conteúdo tenha agregado muito para você e ainda tem muita coisa para eu te ensinar. Eu tentei passar o máximo de informação de valor aqui, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Então eu te espero amanhã para mais uma aula imperdível. Conta pra mim quanto que está valendo esse caderninho de anotações, hein? Se as aulas gratuitas são assim, imagine a formação. Vou pedir agora para você deixar seus comentários e dúvidas no post que eu fiz lá nas redes sociais da nossa aula 2. Lembre que eu estou sempre fazendo stories, respondendo perguntas, tirando dúvidas e até entrando ao vivo de vez em quando para você interagir comigo, combinado? E se você gostou dessa aula, lembra de compartilhar esse link com os seus grupos, pois ela sairá do ar em breve. Agora eu vou rapidamente responder algumas dúvidas que sempre chegam aqui para mim e que pode ser a sua. Patrícia, eu tenho mais de 50 anos, como é que eu posso trabalhar com etiqueta? Primeiro eu quero te falar que vamos viver 100, 120, 150 anos a partir de agora, com saúde mental e física, e com a tecnologia e a biotecnologia avançando, principalmente depois da pandemia, isso será com certeza uma realidade. Então eu te pergunto, o que você vai fazer nos seus próximos 50 ou 60 anos? Agora eu vou te pedir para os meus alunos darem a opinião deles, combinado? A formação de professores veio consolidar, trazer clareza e muito conteúdo. Um curso que nos proporciona a possibilidade de sair do absoluto zero e entregar um repertório e trazer segurança e apoio para atuar, compartilhando seus conhecimentos, e foi isso que eu fiz.
comecei a agregar o tema nos meus cursos e palestras. Eu tenho um propósito de vida muito claro, que é conduzir as pessoas rumo ao sucesso através do desenvolvimento da melhor versão de si mesma, utilizando nesse processo o autoconhecimento e a etiqueta como ferramentas. E dentro desse meu propósito, eu tenho trabalhado as minhas redes sociais para a propagação de conteúdo, eu tenho realizado cursos e lives através do YouTube com o propósito de trazer conhecimento e curiosidade para os temas. Eu resolvi fazer a formação de professora em etiqueta e fiquei ainda mais apaixonada por esse mundo todo que a Patrícia nos apresenta através da Escola Brasileira de Etiqueta. Eu estou mais segura, né? Eu estou mais confiante naquilo que eu apresento para as pessoas e eu sou uma outra mulher. Na verdade, eu resgatei o que eu era, que tinha sido esquecido. Não que a maternidade não seja uma coisa maravilhosa, mas a etiqueta, a Escola Brasileira de Etiqueta resgatou essa mulher que eu era e que eu tinha esquecido. Hoje eu tenho a minha empresa, a Brindisi Arte em Receber, onde eu levo para as pessoas esse mundo da etiqueta, da mesa posta e que eu estou sempre mais apaixonada. Patrícia, eu sou de família simples, como é que eu vou ganhar dinheiro nessa área? Já falamos que etiqueta é para todos e fomos levados a pensar que é algo para rico. Mas para melhorarmos essa abordagem, me responda: uma pessoa simples pode aprender a colocar à mesa e ter um bom emprego em um restaurante ou numa casa de família por conta disso? Uma pessoa simples pode aprender a se portar bem, ser discreta, educada, prestativa e com isso conseguir um bom emprego de cuidadora de idosos, por exemplo? Uma pessoa simples pode aprender etiqueta e se sair bem em uma entrevista e garantir um bom emprego por saber tratar todos bem? Pois é exatamente disso que eu estou falando. Saber etiqueta abre portas e é para todos. Se você está aqui comigo e está interessado nesse assunto, porque outras pessoas como você também não estarão. Saber etiqueta abre portas e traz oportunidades de vida. E eu vou repetir mais uma frase do Philip Sykes: não há porta que não seja aberta através da etiqueta. Muito lindo, não é? E agora mais uma pergunta que sempre chega para mim. Patrícia, eu sou simples, eu não tenho contatos. Para quem eu vou vender esses serviços? Para pessoas comuns como você e como eu. Essas pessoas que compram cursos de consultoria de etiqueta, porque são essas pessoas que precisam dessa informação. Além de empresas, lojas, pequenos empresários, pessoas que estão começando, você aprenderá a se posicionar no mercado, a criar o seu Instagram, a ir atrás de parcerias para divulgar o seu trabalho. E te digo mais, você vai começar a conviver com pessoas diferentes da sua realidade e crescer muito na vida, porque esse é o objetivo final. Que você saia de A para B, tornando-se a sua melhor versão. Patrícia, eu não tenho experiência nesse mercado. Que bom, porque eu também não tinha. Aliás, eu acho que ninguém, porque esse é um mercado que está sendo formado agora. Então está tudo certo, estamos todos juntos e no mesmo barco. Por isso criamos a comunidade dos profissionais certificados para ser uma rede de apoio. Qualquer negócio que você vá começar do zero, você nunca vai ter experiência, porque está começando do zero. A gente só ganha experiência fazendo e com repetição, e com os erros a gente vai ficando cada vez melhor. Foi assim comigo e é assim com os meus alunos. Agora você precisa começar e estar respaldado por uma metodologia. Seguir um passo a passo para poder acertar. Trabalho com mesa posta. Preciso saber etiqueta? Se você trabalha com mesa posta, deve no mínimo saber etiqueta a mesa no detalhe. Isso porque faz parte do seu trabalho. Ainda que você só venda peças de mesa, é importante você se especializar no assunto que você trabalha. Além disso, eu vou te mostrar duas possibilidades. Primeiro, trabalhando com decoração de mesa ou venda de peças de mesa, você pode prestar consultoria para sua cliente e aumentar o seu faturamento simplesmente oferecendo mais um serviço. A segunda possibilidade é que, ao perceber que não sabe etiqueta mesa, o seu cliente vai se dar conta que também não sabe etiqueta social, etiqueta para negócios, que o filho dele não sabe etiqueta, entre outras coisas. Essa é uma porta aberta para mais negócios com o mesmo cliente.
Você percebe como um simples saber etiqueta pode alavancar o seu negócio e aumentar o seu faturamento sem você precisar ir atrás de mais clientes? Às vezes queremos mais clientes, mas não estamos explorando todo o potencial dos clientes que temos em casa. Eu tenho mais de 50 anos, será que eu consigo? Eu preciso te dizer que vamos viver de 120 a 150 anos e isso já é comprovado cientificamente, está em várias matérias e sites na internet. Até mesmo empresários e economistas estão trabalhando o que chamam de Silver Economy, ou seja, a economia prateada. Uma referência a uma alusão à cabeça grisalha das pessoas que com idade já estão estudando, voltando para o mercado de trabalho, se reinventando e principalmente se realizando na melhor idade. Isso porque essas pessoas já entenderam que estão saudáveis, que já criaram os filhos e que hoje o dinheiro é para eles viverem realizando a vida que querem ter, fazendo viagem, consumindo produtos e mais do que isso, querem se realizar com uma profissão, com algo que tenha valor para eles e que os represente. Mais do que isso, gerar autonomia financeira. Essas pessoas estão livres para criar a vida que querem. Estão voltando para a escola, aprendendo coisas novas, começando do zero e se realizando. Não é lindo? Para essas pessoas está sendo criada uma nova economia, que é chamada de Silver Economy, com produtos, serviços e até postos de trabalho. E com tudo isso, você não vai ficar de fora, não é verdade? Veja o exemplo dessa nossa aluna de 74 anos. Eu perguntei para Patrícia Junqueira se tinha limite de idades, pois eu tenho 74 anos e adoro dar aulas, adoro ensinar e adoro mesa posta. E ela me respondeu docemente: seja muito bem-vinda, de forma alguma, temos alunas de todas as idades. Então ela abriu espaço para que eu pudesse fazer esse curso que eu terminei essa semana e já estou com o meu certificado em mãos. Mais um certificado para que eu possa ministrar aulas de mesa posta e etiqueta. Com esse depoimento meu, eu quero encorajar todas as mulheres da minha idade ou as mais novas também, para fazerem o mesmo, que a nossa vida segue em frente e que nós temos um desafio, sim, o desafio de ser melhor, como a Patrícia disse, o desafio de darmos o melhor para a nossa sociedade, e nós podemos partilhar isso diariamente através da etiqueta. Tem campo de trabalho para isso, Patrícia? É possível ganhar dinheiro nessa área? Eu vim de família simples. Será que eu consigo trabalhar com etiqueta? Eu também vim de família simples. Eu já te contei a minha história aqui. Mas essa resposta eu vou deixar uma aluna minha te dar. Assista ao trecho desse vídeo com muita atenção, mas já pegue o lenço de papel porque você vai precisar. Você não consegue. Você não pode. Você nunca será bem-sucedida. Olá, meu nome é Edileide Santiago, tenho 49 anos, moro em Santo André, no ABC Paulista. As frases que vocês ouviram no início deste vídeo foram frases que eu ouvi diversas vezes por toda a minha vida. Sou filha de empregada doméstica e minha mãe, quando eu era criança, minha mãe trabalhou em casas de pessoas muito ricas, pessoas que tinham a etiqueta que hoje nós conhecemos através da escola brasileira, mas que eu nem sonhava. Mas minha mãe, como uma pessoa muito simples, trazia isso para a nossa casa, para as filhas, exigindo que nós nos comportássemos como as pessoas que ela via, como as pessoas das casas que ela limpava. E eu acompanhei muito dessa trajetória da minha mãe. Então isso me inspirava. Eu queria ser como aquelas pessoas, como a filha mais velha, eu acompanhava, eu ia
as casas e eu achava aquilo formidável. Eu achava que eu acreditava que aquilo era o ideal de uma sociedade. Mas não era, na verdade, o meu cotidiano, não era o meu dia a dia. Mas eu não me conformava com isso e cresci com isso. Hoje minha mãe, já falecida, ela nos deixou essa herança da delicadeza, da gentileza, da educação. Mas, durante toda a minha vida, eu ouvi essas frases: você não pode, vocês não conseguem, olha, esse trabalho não é para você, esse posto não é para você. Quando um belo dia, eu me deparei com a Escola Brasileira de Etiqueta e aquilo veio à tona, aquele sentimento, aquela sensação de, meu Deus, era isso que eu estava procurando, era isso, mas eu não sabia como encontrar. E um dia eu vi a Patrícia Junqueira falando: faz sentido para você? Sim. Eu disse imediatamente: sim, faz sentido para mim. E o que eu quero com isso? O que eu aprendi? Que a etiqueta vai além da mesa, como diz a Patrícia, mas o que eu sinto no meu coração é levar essa etiqueta que eu aprendi para as pessoas que, como eu, ainda ouvem, né? Você não pode. E falar para as pessoas: sim, você pode. Se eu cheguei até aqui, você também pode chegar. E é isso que eu quero levar para as pessoas, que eu ensinar e passar. Sim, você pode. Obrigada, Patrícia. Obrigada a toda a sua equipe. Obrigada por me inspirar a ser uma pessoa melhor, poder fazer algo melhor para o meu próximo. Obrigada. Se você não tem medo de tentar, se você tem confiança no seu propósito e se você quer mudar de vida, aqui é o seu lugar. Por que isso? Porque etiqueta é isso, mais do que regras, como você se relaciona, se conecta, a imagem que você passa, sem máscaras. Essa é uma das habilidades mais importantes que temos, a habilidade de nos desenvolvermos, para nos relacionarmos melhor como seres humanos. E eu te falo isso porque vivo isso na pele todos os dias, desde que descobri os segredos da etiqueta e escolhi viver sob esse prisma. Então, se você quer saber mais sobre isso, se gosta de etiqueta e mesa posta, sonha em ser uma pessoa mais elegante, que inspira a todos à sua volta, impressionando desde o primeiro contato e que se realiza, fica comigo até o final de todas as aulas gravadas. Eu estava muito perdida, me sentia assim uma criança desamparada, porque eu sou gestora de empresa há 13 anos. Apoio da família não tinha, porque muitas das vezes, eu acho que todo né, a audiência que está aqui conosco, é muito difícil você ter apoio. Primeiro porque o marido vai falar: mais um curso? Para que você vai gastar dinheiro com isso? Mas você vai abandonar a sua carreira e você vai deixar para lá tudo que você sabe. Mas você já por exemplo, né? Eu tenho 53 anos. Mas você já está aposentado, por que você vai querer arrumar outra coisa? Dor de cabeça. Então, esse apoio, né, eu não tive, mas isso não me desestimulou. Isso só me fez... a primeira coisa assim, Patrícia, se você não acreditar em você, ninguém acredita. Então, você precisa entender que é você que tem que acreditar naquilo que você faz, acreditar no seu propósito e ir em frente. Eu comecei a entender que eu não poderia abandonar a Fátima administradora, a Fátima que estava no mundo corporativo, e foi surgindo, né, o apoio da família. Assim, se você falar: Fátima, te apoiam? Não sei se apoiam ou não, mas eu não preciso mais dessa bengala emocional, porque eu me sustento. Eu acredito no meu projeto, eu acredito no meu negócio. Então, eu queria até falar para as mulheres aqui, né, e para os homens também que estiverem aqui: acreditem em vocês. Nós somos os primeiros que precisamos acreditar no nosso propósito. Acho que é importantíssimo a gente
poder se redescobrir, fazer, né, ter autoconhecimento. E eu resolvi assim, não, agora é o meu momento, né? Então, a etiqueta traz isso, né? A gente precisa pensar fora da caixa. Então, eu falei, não, eu tenho toda a minha expertise de 13 anos, eu conheço gente, eu trabalho com pessoas, eu não sou uma grande executiva, uma CEO, uma diretora de não sei o quê, mas eu trabalho com gente. Eu falei, peraí, calma, eu vou alinhar tudo que eu sei, né, de gente, de comportamento, eu tenho uma ferramenta da etiqueta nas minhas mãos, eu tenho que juntar as duas coisas. E foi assim, num insight, eu sempre falo, eu não só mudei esteticamente, assim, externamente, o meu interno mudou. Hoje eu sou uma mulher muito mais realizada. E estar aqui, é claro, a gente sente aquela borboleta no estômago, a gente fica nervosa, mas eu estou sentindo, é tão realizante, sabe? É tão bom falar do meu trabalho para as outras pessoas, e que se eu pudesse pegar a cabecinha de cada um que está aqui escutando, assim, gente, acorda, olha, acredita em você, você consegue. Eu gostaria muito de poder passar esse recado para todo mundo. Não desanimem, gente. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. Isso faz parte, né? Isso faz parte do seu crescimento pessoal e profissional. Mas não desacreditem em você. Sim, aí assim, as minhas meninas, que eu já formei 17, eu falo 17 grupos, porque assim, cada grupo é na faixa de 7 a 8 mulheres, né? Porque como é aqui em casa e a minha mesa é para 8 pessoas, assim, dá para me colocar até 10 pessoas, né? E por causa da pandemia eu também não pude começar com um grupo grande, sabe? Porque tem o limite, né? Aí eu sempre falo, né? Eu estou no 17 grupo. Então, essas meninas, eu formei mais de 150 mulheres, né? E homens também. Tive alunos homens, sabe? Aí, elas todas, eu falei assim, Ciene, a gente não quer parar de fazer seu curso, né? Aí eu comecei agora a dar o curso do chá, que é o chá, o café da manhã, o brunch e o chá da tarde. Então, uau, olha que inovador! Então eu tô com a minha agenda lotada. Estou dando curso 3 vezes na semana. Não dou mais porque eu tenho o meu outro trabalho, então eu tenho que, né, separar um pouco as coisas aí, mas quando eu tiver meu espaço aí eu vou estar 100% só nele. Vou te pedir para você deixar um comentário aqui nas redes sociais. Se você tiver dúvidas, pode deixar por lá também os seus comentários. Me diz o que você achou dessa aula, combinado? Eu vou adorar responder o máximo de comentários possíveis que eu receber. Lembre também que eu estou sempre fazendo stories e respondendo perguntas e até entrando ao vivo de vez em quando para interagir com vocês, combinado? Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui, você pode escolher a sua rede social de preferência. Estamos no YouTube da Escola Brasileira de Etiqueta, no Instagram Escola Brasileira de Etiqueta e Patrícia Junqueira Oficial e também no TikTok, Patrícia Junqueira Oficial e Escola Brasileira Etiqueta, sem o D neste caso. E eu pedir também para você compartilhar o link dessa aula nos seus grupos, pois ela vai sair do ar em breve. Se essa aula foi boa para você, se você aprendeu muitas coisas, imagina quantas pessoas que você não pode nos ajudar a ajudar também, simplesmente compartilhando o link dessa aula. Amanhã nos vemos então para mais uma aula. Te vejo lá.